A respeito da vacinação, né? Muitos pais têm dúvidas. Eu acho muito importante colocar aqui nenhum estudo científico, né? Que passa por esse crivo todo de estatística, comprovou relação entre vacinação e autismo. O único estudo que foi publicado nesse sentido há décadas, ele foi o único artigo da história que teve que ser retirado da publicação, porque ele tinha dados falsos. Essa correlação, ela nunca foi comprovada. Agora, o que alguns pesquisadores dizem, que eu acho bem interessante de se pensar, é que no momento em que a criança é vacinada, acho que tríplice ou quádruplo, exatamente o momento, coincidentemente, é um momento do desenvolvimento em que a criança começa a demonstrar mais sinais de autismo, né? Porque o que alguns autores dizem, né, pesquisas recentes, começam a ter evidências que o autismo estaria lá desde o útero, só que esses sintomas, eles não aparecem numa criança pequena, até porque é uma questão muito ligada à interação social e comunicação. E interação social e comunicação vai ficando cada vez mais nítida à medida que a criança cresce, né? Um bebê pequeno, a interação, a comunicação dele existe, mas é muito sutil. À medida em que essa criança vai crescendo, por volta dos 18 meses, esses sinais de autismo, eles explodem, né? Porque é quando as outras crianças começam a falar frases, começam a brincar, de fazer brincadeiras de faz de conta mais intensamente, etc. E a criança autista vai ficando nitidamente diferente. Como isso coincide com esse momento, né, que a criança faz esse tipo de vacinação, alguns autores cogitam, né, que haja a relação com o momento do desenvolvimento e não com a vacina por si só. Nesse momento, ainda acontece uma outra coisa no neurodesenvolvimento que é bem importante, que poucas pessoas sabem. O nosso cérebro humano, ele tem duas superpodas neurais programadas, uma aos 18 meses e a outra na adolescência. O que é uma poda neural? A gente nasce com muito mais neurônio do que a gente precisa. Então, existe uma morte programada desses neurônios lá em torno dos 18 meses para manter mais fortes as conexões importantes. Também as pesquisas mostram que nessa poda, a poda do autista, por ser neurodiverso, por ter um funcionamento neuronal diferente, seria uma poda desorganizada. E na poda, ele perderia, talvez, né, neurônios importantes e esses sinais também ficariam mais claros. Existem várias fake news, porque o autismo é algo em torno do qual existe pouco conhecimento, existem pais desesperados e qualquer promessa falsa pode enganar essas famílias, né? E elas prontamente comprarem. Existem, por exemplo, soluções milagrosas, existe uma coisa chamada MMS, que se trata basicamente de água sanitária que os pais estão dando para os filhos, né? Isso foi banido, proibido nos Estados Unidos, e o que é proibido no andar de cima corre para o andar de baixo, que é a América Latina, né? Então, essa solução promete cura para AIDS, câncer, autismo e etc., né? E diz que o autismo teria toda uma relação com vermes e que a criança, ao ingerir o MMS, os pais veriam os vermes saindo. O que acontece é que essa solução ela queima o tubo digestivo, o intestino da criança, e o que se chama de vermes são pedaços do intestino saindo, né? Então, assim, muito cuidado com promessas milagrosas. Não há nada que vá
fazer uma criança autista mudar drasticamente da noite para o dia, o que faz com que uma criança autista seja feliz, funcional, no sentido de poder estar bem na escola, poder sair na rua, poder se divertir, poder estar na vida, que é o que a gente quer, é um trabalho lento e progressivo de formiguinha que envolve muito de terapia, né? Alguns medicamentos são usados, ainda não existem medicamentos específicos para autismo. Existe um que já foi aprovado, que vai ser lançado em 2020, mas medicamentos específicos para o autismo não existem. São usados medicamentos para alguns sintomas, como se a criança é mais agitada ou mais agressiva. Existem alguns medicamentos que agem na agressividade, na irritabilidade, na instabilidade de humor. A criança autista, ela pode ficar muito ansiosa ou deprimida em algum momento da vida. Então, são usados os remédios que são usados para outros transtornos, para essas crianças quando necessário, né? Também é muito comum que crianças com autismo, aliás, é a única comorbidade no autismo hoje, vamos dizer assim, aceita, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, existem algumas crianças que, além do autismo, têm o TDAH, né? Às vezes a gente vê que é necessário que a criança use algum tipo de medicamento relacionado aos sintomas do TDAH que atrapalham mais ainda o funcionamento, né, de um cérebro com autismo. Oi, gente, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, tá?